Graça e paz. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, a palavra do Senhor está escrita desta maneira: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a entender e, sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Tem que ser calmo. Tem que ser realmente uma pessoa separada. No nosso cotidiano evangélico, nós chamamos os santos de pessoas separadas. Porque viver no mundo em que nós vivemos, um mundo de tantas devassidões, tanto pecado, e nós estamos aqui no intuito de cada vez mais servir a Deus e ao próximo. Como vimos em reflexões passadas, que para se estabelecer um presbitério há certos pré-requisitos. Primeiro, eu quero deixar para os irmãos que o tema é: todos devem servir. Todos devem servir. Dizemos isto, pois temos saído para pregar o Evangelho e muitas igrejas novas têm sido estabelecidas. Talvez alguns pensem, já que existe igreja em nossa cidade, é necessário estabelecer presbítero, mas a orientação do Espírito para nós na América do Sul, no Brasil, no Ceará, aqui em Iguatu, não é assim. Em vista do sofrimento porque Paulo passou com relação ao estabelecimento de presbitério, não foi estabelecido presbítero, principalmente aqui na América do Sul. O que tem sido feito é que na igreja, entre os irmãos de serviço, alguns que têm mais encargos e mais crescimento de vida são colocados como irmãos responsáveis. Contudo, tais irmãos não devem dar atenção à posição, nem ao título de presbítero como algo exterior. Aqui as igrejas dão trabalho às pessoas, funções, chamam de diácono, de presbítero, de evangelista, e tem os pastores. Algumas igrejas têm anciãos, e assim, outras têm apóstolos, chamam de apóstolo. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui no Brasil para levar a palavra do Senhor cada vez mais e mais além. Essa é a minha obrigação desde o chamamento do Senhor. Querer ser presbítero por causa da posição ou do título é uma vergonha. Não precisamos da posição nem do título, mas devemos ter de fato a função de presbítero. Isto vem da vida. Não damos importância ao título, posição ou prestígio, mas devemos funcionar, desempenhar a função de presbítero em supervisionar a igreja e cuidar dela. Não é só o presbítero que cuida da igreja. Primeiro é o pastor, que é a autoridade maior. Tem presbítero, tem diácono, tem evangelista. São pessoas que têm essas funções de cuidar da sua igreja. Porque cada igreja tem seu modo de ser. Tem o seu, não é o seu evangelho, é a sua doutrina. Como também tem a sua organização. Um dia o Espírito Santo vai estabelecer presbítero em todas as igrejas, entre os irmãos responsáveis. Os presbíteros surgirão dentre nós, todos os membros da igreja, mas nem todos serão presbíteros.
Isso depende da situação e vida de cada um. Você às vezes é aquele crente só de da boca para fora, só de ir para a igreja, levar a Bíblia debaixo do braço, às vezes nem abre a Bíblia quando você está na casa de oração. Você tem que ser atuante para que você tenha cargos na casa do Senhor. Vejamos as igrejas na Galácia. O problema delas é que aceitaram guardar certos itens da lei, além da fé em Cristo. O problema da igreja em Éfeso é que alguns envolveram-se em genealogias e fábulas sem fim, em vez de se ocupar com a economia de Deus na fé. Então Paulo disse a Timóteo que repelisse questões insensatas e absurdas, e que era necessário que o servo do Senhor não vivesse a contender, mas fosse brando para com todos, apto para instruir, paciente, que disciplinasse com mansidão os que se opunham. Essa é a obrigação de um presbítero, de um filho do Senhor, de um obreiro. Com a esperança de que Deus lhe desse arrependimento para o pleno conhecimento da verdade e o retorno à sensatez. Como Paulo cresceu em vida, no início da sua vida cristã em Damasco, ele discutia com as pessoas. Agora a sua vida chegara à maturidade e ele aconselhava Timóteo a não contender. A hora de sua partida estava próxima. Ele estava para ser tomado pelo Senhor e sabia disto. No começo ele discutia, brigava. Agora já aconselhava os seus para ter uma vida pacata dentro da igreja. Ele aprendeu com o tempo. Quanto às irmãs, não existe presbítera. As irmãs, que são esposas de presbítero, não devem interferir na administração da igreja. As irmãs, porém, podem ser diaconisas para servir a Deus e servir todos os filhos de Deus. Amém. Não é discriminação com as mulheres, meus irmãos. É porque naquela época de Paulo, para nós termos bem mais claro, na época que Paulo escreveu essas suas epístolas, a mulher tinha pouca influência no meio da igreja. Mas através dos tempos, a mulher vem tendo o valor que ela merece, que ela é digna. Porque quando o Senhor fez Adão, ele fez logo uma mulher. Primeiro, para que Adão não fosse solitário. Segundo, para que ela fosse uma conselheira do Adão. A mulher também está para servir. Servindo, ajudando ao esposo. Por isso, é que nesse tema de hoje, todos devem servir, independente da cor, da raça, independente de qualquer coisa. Todos nós devemos servir ao Senhor. Que essa mensagem tenha sido digerida por você e que você tenha entendido o que foi que esse humilde servo do Senhor quis te explicar nesta tarde. Hoje eu estou gravando esse vídeo numa tarde. Mas que o amor, a paz, a misericórdia do Senhor esteja com você e todos os seus familiares. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado. Amém.